Viva! Obrigado pelo momento. Vamos conversar nesta plataforma alternativa aos meios convencionais, mas temos sempre uma audiência bastante vasta e que nos acompanha sempre e sempre. Eu tenho muito gosto de partilhar esses momentos consigo. Eu vou conversar com Osanda Liber João Filipe Cruz dos Santos. É uma angolana que nasceu em setembro de 1977. É casada, é mãe, portanto, estudou aqui em Portugal, viveu em França e hoje continua a viver aqui em Portugal, onde desenvolve toda a sua vida. Criou um partido, é atual presidente do partido Nova Direita, que se prepara para um conjunto de eleições que vão acontecer aqui em Portugal. Osanda, muito obrigada, saudações, obrigado mesmo por este momento. Muito obrigada, Vitor, pelo convite. Obrigado, exatamente. Nasceu num ano particularmente complicado para Angola, 1977. Que memórias é que pode partilhar com a nossa audiência? Bom, 77 não é uma memória viva, porque tinha acabado de nascer, mas há uma memória familiar, digamos, há uma história. É que quando eu nasci, o meu pai estava preso pelo 27 de maio, foi o ano de 27 de maio, portanto, o meu pai foi um dos que foi preso nessa data e eu fui, inclusive, registada na prisão. Uau! É verdade, na cadeia. Portanto, isto naturalmente marcou toda a minha vida, por uma razão óbvia, e que a certa altura, quando eu quis fazer política mais à frente, o facto do meu pai ter sido preso político, condicionou totalmente. Portanto, eu se não entrei para a política mais cedo foi também por isso. Portanto, mas voltando atrás, olha, 77 foi aquele ano, apesar disso e apesar do que aconteceu, o meu pai conseguiu depois sair da prisão e continuou a estudar, a minha mãe também. E, portanto, tive uma infância francamente feliz. Em Luanda? Em Luanda. Eu nasci na maternidade Lucrécia Paim, e porque nós vivíamos ali na Sagrada Família, a minha mãe vivia na Sagrada Família, meus pais separaram-se logo a seguir. O meu pai, obviamente, saiu da prisão com os seus traumas. Pois. E as coisas não correram bem, mas esteve sempre muito, muito perto, mesmo muito perto, excepcionalmente perto de nós, de mim, no caso. E a minha mãe foi, olha, uma mãe solteira, portanto deu-nos uma educação incrível, eu diria conservadora, bastante conservadora mesmo, mas com muita responsabilidade, com muita firmeza, com muita resiliência, e isso permitiu que tivéssemos uma infância feliz. Ainda era na altura em que Angola era possível subir e descer o prédio sem qualquer perigo. Brincar na rua à vontade. Brincar na rua à vontade. Não é que a minha mãe fosse muito favorável a isso, mas era possível, ou seja, não havia perigo. Então, sim, eu tive uma infância feliz e isso certamente impactou naquilo em que eu me tornei. E você estudou lá por muito tempo, porque você só chega a Portugal com 17 anos. Não, eu chego a Portugal a Portugal ainda mais tarde, mais tarde, mas a França, portanto, eu saí de Portugal, de Angola, perdão, para a França. Na realidade fui de férias. Fui de férias, tinha trabalhado para juntar um dinheirinho e ir de férias sozinha, sem os pais, e conheci aquele que se tornou meu marido, e que não me deixou sair de lá, basicamente. Olha, tu agora vais despedir os teus pais, vais a Luanda, despedes os teus pais e nós vamos nos casar, e assim foi. É claro que o pai era desgosto dos meus pais na altura, porque obviamente não conheciam, tinham receio, não é? A filha deles mais velha, de repente, a França, a viver com quem é essa pessoa? Portanto, levou alguns anos a recuperar. Mas pronto, é isso. Então eu saí para a França e como na altura já estava na Agostinho, já estava a estudar Direito em Angola, era importante continuar, porque já ter deixado os meus pais era um grande drama. Se eu não estudasse, que foi sempre o foco dos meus pais, ainda seria pior. E então foi aí que nós, apesar de já estarmos a viver em Paris, eu já entretanto tive a minha filha, a mais velha, e eu e o meu marido decidimos, que eu na altura ainda não falava francês, hoje é a minha segunda língua, naturalmente, sou bilingue, mas na altura não falava, e então era preciso continuar os estudos, e então decidimos que seria em Coimbra, porque Angola, os angolanos valorizavam mesmo Coimbra, não é? Sim. Coimbra é a formação. Pois. E então fomos para Coimbra. Bom, claro que eu vindo de uma cidade frenética como Luanda, já na altura, não é? E depois tendo passado por Paris, confesso que Coimbra era um bocado pequeno na altura para mim e para as minhas ambições também, porque como não me deixavam fazer nada do que eu queria quando era adolescente, eu chegou aquela fase em que estava a fazer a família, a constituir família e tal, e estava a começar a pensar no que é que realmente me faria feliz. E de facto Coimbra, por esse motivo, era pequena, e eu então decidi, depois de 2, 3 anos, decidi vir-me embora para Lisboa. Boa. Era para ser uma situação temporária,
temporário. Meu marido era apaixonado por Lisboa, então teria sido uma situação temporária, ia fazer cá uns estudos de coisas que eu gostava de fazer E e aí, depois regressaríamos para Paris, mas não aconteceu, porque de facto foi a paixão total por Lisboa. E, portanto, hoje é uma mulher muito presente na política aqui em Portugal. Eu pergunto, qual é a realidade do seu partido aqui no panorama político e como é encarada pelos cidadãos angolanos e os cidadãos portugueses, naturalmente, sobre esta presença que você tem bastante forte na política e que vai crescendo a cada dia? Bom, essa é que é a questão. Nós, como partido, existimos há um ano. O Nova Direita foi fundado em janeiro de 2024. E, portanto, é um bebé, vamos dizer, em termos de idade, vamos assim dizer, mas, de facto, de lá para cá aconteceu tanta coisa. Já fomos a 13 eleições desde então, que, de facto, amadurecemos muito rápido, porque fomos obrigados a isso, tínhamos que participar, a organizar, tínhamos que, ao mesmo tempo, expandir o partido e conseguir ter candidatos, pessoas, militantes, devemos fazer tudo isso e no meio disso ainda houve 13 eleições. Portanto, o partido cresceu muito rápido, muito mais depressa do que teria crescido se não tivesse havido eleições. Entretanto, nós fomos logo, quando nascemos, para umas legislativas, as primeiras. Nós fomos fundados a 9 de janeiro e depois em março houve logo eleições, depois houve logo europeias e, entretanto, houve Madeira, as eleições regionais da Madeira. Portanto, foi um crescimento muito rápido, mas muito cuidado, justamente para evitar que aconteçam cometer os erros que os outros partidos cometem quando crescem demasiado rápido e que depois já não têm em conta toda a questão organizacional, não têm em conta a seleção das pessoas que dão a cara pelo partido. Portanto, nós estamos a crescer rápido, mas bem, eu diria. Do ponto de vista da comunidade angolana e até dos angolanos que estão em Angola, é partilhado. Aquilo que se pensa ser óbvio. Olha, ela tendo nascido em Angola, sendo negra, provavelmente vai ter todos os votos da linha de Sintra. Isto não há nada de mais errado do que isto, porque, enfim, mais falso, não é a realidade, não é uma realidade. Esse espaço eu ainda vou ter que conquistá-lo, porque eu sou uma mulher direita e sempre me assumi como tal. E como tal, como sendo uma mulher direita, defendo políticas que são contraditórias com aquilo que as comunidades afrodescendentes ouviram durante toda a sua vida, que era o Kext e que eram vítimas da sociedade, que, portanto, tinham que se vitimizar, que havia partidos que lhes iam proteger, que eles são os coitadinhos, isso é tudo racista e tal. É tudo no qual eu não acredito. Ou seja, eu penso que eu fiz o meu espaço. Eu fiz o meu espaço em Portugal, ninguém me deu rigorosamente nada, eu não vinha de nenhum partido, foi tudo uma iniciativa minha e nada me foi impedido de fazer pelo facto de ser negra, pelo facto de ter nascido em Angola. E mesmo nos negócios, porque eu antes naturalmente vim para a política, sou uma mulher empreendedora e fiz negócios, foi com eles que ganhei a minha vida e a independência que me permite estar livre na política. Ser livre e nesta área também ninguém me impediu de avançar e, portanto, aquilo em que eu acredito é totalmente o contrário daquilo que as pessoas ouviram durante todo esse tempo. O que na prática tem como consequência o facto de muita gente olhar para mim, muitos afrodescendentes olharem para mim como a traidora, como é que uma mulher negra é de direita? Como assim? Mas a direita é toda racista, a direita é toda xenófoba. A direita é toda xenófoba e a direita, uma mulher negra tem que ser de esquerda, tem que defender os seus. Isto eu tenho ouvido sistematicamente. Portanto, o meu trabalho, e eu compreendo que as pessoas pensem desta maneira, porque foi isso que ouviram sempre, e o meu trabalho tem consistido em transformar a mente das pessoas e explicar-lhes que elas não são menos portuguesas do que os portugueses de gema, como assim se chamam, ou seja, os portugueses brancos, e que têm que fazer o seu caminho sem qualquer tabu, sem qualquer preconceito. Claro que vão encontrar obstáculos, claro que eu todos os dias ouço na internet, olha, vai para a tua terra, mas não quero saber, aquelas pessoas não mandam na minha vida, quem decide sou eu, e é isso que eu quero transmitir às pessoas. Como é que você conseguiu criar esta mentalidade, esta resiliência no pensamento? Foi por conta da experiência que você teve em França? Foi por conta do berço? Foi pelas quedas que você foi tendo aqui em Portugal? Vitória, eu vou lhe dizer uma coisa, sabe que eu tenho muito orgulho em ter escolhido, foi uma escolha minha ser portuguesa, porém eu nasci em Angola, ok? Eu sou genuinamente angolana. E
E tu que também és angolano, sabes o quão resiliente, o quão resistente e o quão cabeça erguida são os angolanos. Em Angola vai-se na rua e vê-se uma rapariga que se vê que vem de um bairro difícil, onde provavelmente naquele dia choveu e tem montes de lama, mas ela vai estar sempre com a cabeça erguida, sempre impecável, sempre vaidosa, sempre segura de si e não se deixa abater por comentários ou por comentários que em nada correspondem à sua pessoa. Portanto, eu sou esta pessoa. Eu sou esta pessoa e eu, quando me questiono, eu também já me questionei, mas de onde é que vem isto? De onde é que vem essa coragem? É daí, é daí. É de ter visto a minha mãe com todos os obstáculos, né? Pensa que eu cresci em período de guerra, não é? Em Angola portanto, era um período em que era necessário ser resiliente, era necessário ir procurar, o Estado não dava nada, não havia possibilidade, havia guerra, faltava tudo em Angola e os pais, não é? Tinham a necessidade de ir à procura de formas de subsistência para os seus filhos, não é? A minha família não era propriamente uma família rica e, portanto, eu vi a minha mãe educar-nos, a minha e a minha irmã, impecavelmente, apesar de ter que fazer sacrifícios gigantescos, não é? Portanto, eu só conheço isso, o sucesso através do trabalho. Portanto, se a minha mãe se tivesse, imagina, vitimizado toda a vida, é tudo por causa da guerra e tal, onde é que nós estaríamos, E não então é? a pergunta que talvez surja agora rapidamente, Sandra, é a seguinte: porquê Portugal e não Angola? Porque na realidade a minha vida correu, não é? Isto é como um rio. Se calhar para essa altura seria... E neste momento, há 20 e tal anos, eu estou em Portugal, eu abracei este país, o meu esposo é português, porque eu entretanto separei-me e voltei a casar, o meu esposo é português, os meus filhos mais novos são portugueses, e é aqui que eu estou, é aqui que eu moro, é aqui que eu tenho a minha casa, e a minha família, a família que eu constituí está aqui, as minhas filhas mais velhas cresceram aqui, portanto, eu sou uma cidadã portuguesa. E é uma coisa muito importante que eu, aliás, quero dizer, e transmitir isso precisamente aos angolanos binacionais, os que têm a dupla nacionalidade, que nunca tenham vergonha de dizer que são angolanos e são portugueses. Porque não é preciso prescindir de ser angolano para ser português e vice-versa. Aliás, vemos muitos portugueses que moram em Angola, que sempre estiveram lá e que nunca mais vão sair de lá e não deixam de ser portugueses por isso. Não é? Portanto, nós não precisamos prescindir, ao contrário, temos que pensar que este povo, que entre estes dois povos existe uma grande afinidade, enorme afinidade. Portugal é de facto a segunda casa dos angolanos, que podem ter possibilidade para ir a todo o mundo, mas é sempre aqui para aqui que enviam os filhos, é sempre aqui que vêm e por aqui que passam. Portanto, essa ideia de que o facto de eu me assumir como uma cidadã portuguesa significa que eu esteja a trair as minhas origens é totalmente absurdo. Mas acredita que acaba por ser mais fácil, ou talvez ninguém tenha tido esta intenção, algum português, de criar um partido em Angola que está estando lá há 25, 30 anos? Paciência. Eu tive essa vontade, tive essa coragem e Portugal não me impediu de fazê-lo e ainda bem, porque eu sou de facto uma cidadã portuguesa, portanto nesse sentido tenho os mesmos direitos que todos os outros cidadãos portugueses e sobretudo porque eu de facto gosto muito deste país, gosto muito deste povo, abracei, tenho-o como meu e naquilo que eu puder, nesta fase da minha vida em que eu estou mais disponível, para fazer bem a este país, para de certa forma apresentar, levá-lo para outro rumo, porque o rumo que está a seguir atualmente não é o rumo certo, então isto eu farei de corpo e alma. Só já agora, desculpa, a pergunta era, eu estava para responder inicialmente, era sobre por que não Angola, não é? E então estava eu a explicar que sendo a minha vida neste momento cá, faz sentido que eu lute por Portugal, não é? Os meus interesses que não quer dizer que vai lutar por Angola também estando cá. Portanto, pode acontecer enquanto... não, mas em tudo o que Angola precisar de mim, e se eu puder, obviamente, se tiver ao meu alcance dar, obviamente, quer dizer, como não? Mas, de facto, isto foi uma iniciativa minha, não foi Portugal que me chamou para ser política, fui eu que tive a iniciativa. E por isso é cá que eu estou e faz todo sentido que represente os interesses de Portugal neste momento. Quando eu estive a ler a sua biografia, percebi logo esta capacidade de resiliência, de força, de resiliência, persistência, de coragem. Eu lhe pergunto, por conta disso, ainda assim, acaba por lutar muito mais que os homens para poder se manter e fazer esse caminho na política aqui em Portugal? Do ponto de vista formal, não. Quer dizer, tudo que foi formalidade para tudo, para fazer o partido, para recolher assinaturas, isso tudo, eu diria que
provavelmente foi mais fácil pelo facto de ser mulher, não é? Porque na rua as pessoas são menos céticas pelo facto de ser mulher. Eu até julgo que a minha vida é bastante facilitada. Do ponto de vista político, eu diria que neste momento não podia ser mais oportuno ter uma mulher, sobretudo na ala da direita, vamos dizer, porque nesse sentido, aliás, eu penso que eu estou no momento certo, no sítio certo e a fazer a coisa certa, porque aquilo que eu sei é que, historicamente, mundialmente, as pessoas confiam mais nas mulheres à direita do que nos homens, porque a direita, sendo vista como mais conservadora, e mais, digamos, mais cética em relação a vários fenómenos de sociedade, aquilo que se pensa é que, sendo a direita mais dura, se for uma mulher há de suavizar mais essa dureza e mesmo assim mantém a firmeza sobre os valores que defende. Portanto, eu, ao contrário do que podia ser, eu nem por ser mulher negra, nem por ser uma mulher tout court, eu sinto que tenha alguma desvantagem. Agora vamos entrar no capítulo mais político, do ponto de vista do programa, dos desafios daqui para frente. Disse que o partido nasceu e logo a seguir foram sendo realizadas várias eleições, quedas de vários governos e por aí fora, e agora há novamente o mesmo problema, ou a mesma situação, talvez o problema não seja, mas a mesma situação. Portugal vai ter várias eleições até 2026. Quais são as novidades que a nova direita, ou o seu partido que você é presidente, trará, que os mais partidos que já andam neste mundo há bastante tempo não trouxeram? Ou seja, logo a partida, os partidos grandes, e por isso é que eu, ao invés de integrar os partidos grandes, que fui convidada por quase todos, decidi fazer um partido. Os partidos grandes não têm espaço para novas ideias, não têm hipótese. Ou seja, são partidos tão grandes, que têm, para o desenvolvimento, para mandar para fora qualquer ideia, é todo um conjunto de obstáculos que fazem com que as ideias e as ações e as concretizações que trazem cá para fora são muito limitadas, porque os interesses do partido, os partidos são tão antigos e estão tão entranhados na sociedade e nas instituições, que os seus interesses são totalmente são sobrepostos aos interesses do país. Esta é uma realidade e não depende dos líderes partidários, depende de facto dos vícios instalados pelos partidos, dos vícios internos, dos vícios de governação, que já não permitem ir mais longe. Portanto, eu nem acho que... eu tenho boas ideias, eu e as pessoas do meu partido temos boas ideias, mas eu acho que não é tanto que elas sejam ideias francamente diferentes, simplesmente nós temos outra liberdade para executar e para propor, porque de facto não temos nenhum passivo político, não temos dívidas políticas para com ninguém. Quando se vê um PSD e um PS, aquilo que se nota, por exemplo, nestes dois partidos, é que eles nem se conseguem fazer uma oposição, porque são tão cúmplices, têm tanta dívida mútua destes 50 anos de governação bipartidária, que já não têm capacidade de fazer oposição e de contrariar o adversário, já não são adversários sequer. E isto é o que diferencia um partido novo como o meu, fresco, como este que eu dirijo, que tem ideias e que tem toda a liberdade do mundo para as propor e para as concretizar. Portanto, esta é a grande diferença. Agora, em termos de propostas concretamente, ontem, eu fiz uma matéria que o partido publicou relativamente à habitação, por exemplo, que é o tema do momento, é aquele no qual nós temos dado mais importância, porque é um problema, condiciona tudo, condiciona para já a felicidade das pessoas. As pessoas estão infelizes porque não têm um lar, não têm estabilidade, muito depressa recebem uma chamada de senhorio que quer aumentar a renda e não têm capacidade para pagar, ou não têm, perdem um emprego e não conseguem pagar o banco, enfim. Há vários problemas e isso condiciona outro problema, outra problemática, que é da demografia, que nós somos como um partido conservador, estamos muito preocupados com o futuro de Portugal, com o facto da taxa de natalidade ser tão baixa, o facto das pessoas não terem casa também condiciona isso. Então, nós consideramos que resolver a problemática da habitação vai resolver uma série de problemas. E, portanto, nós temos uma proposta muito concreta, muito execuível, muito pensada, que passa pelo Estado ser, de facto, o promotor desta revolução que nós precisamos na habitação para resolver esse problema e para que as pessoas tenham acesso às casas. E aquilo que nós propomos é que o Estado se ponha, então, a construir casas,
e que faça, nesse sentido, mobilize mão de obra, mobilize meios, mobilize dinheiro, eventualmente com recurso ao endividamento público, através da banca, temporário. Para quê? Para que se ponham realmente o número de casas no mercado suficiente para que isto condicione os preços, por um lado, e por outro lado, que dê acesso facilitado às pessoas e para que elas não tenham que comprar no mercado especulado. Ou seja, um cidadão, o Vítor, precisa de uma casa, o Estado constrói as casas, vende a preço de custo ao Vítor, portanto não tem aquele coeficiente de especulação, vai comprar em melhores condições. Tipo acontece hoje no mercado, não é? Exatamente, que é normal, quer dizer, isto é um mercado livre, é normal que haja especulação, as pessoas têm que ganhar dinheiro, não é? Mas se o Estado, nesta circunstância, que o problema é tão grave... Porque a procura é muito oferta. A procura é maior que a oferta, portanto nós temos que reequilibrar isso. O Estado tem que pôr milhares de casas no mercado, tem que vendê-las a preço de custo aos portugueses e os portugueses de seguida compram em condições negociadas pelo Estado com a banca. O Estado não perde dinheiro, as pessoas têm casas a preços acessíveis e é fantástico. Há aqui um problema que se coloca relativamente à questão da habitação, que muito se fala em termos de contas que se fazem, é que as empresas, muitas delas faliram por aquela altura do subprime, as empresas de construção civil, depois falou um bocadinho da taxa de natalidade e mesmo em termos de mão de obra, juventude, Portugal tem pouca juventude, que vai sustentando aqui isso tudo, os imigrantes, mas isso é um tema que nós vamos voltar dentro de alguns instantes. Para já gostava de perceber o seguinte, como é que tem conseguido, com a sua visão, com a sua política, penetrar nos círculos mais conservadores da sociedade portuguesa para convencer as pessoas a acreditarem no seu programa e no seu partido, ou confia muito aquilo que se disse há pouco tempo, os afrodescendentes da linha de Sintra e não sou? Estarem quê, perdão? Ou confia muito, tem uma certa esperança nos afrodescendentes que possam acreditar em si e que votam aqui na sociedade portuguesa? Bom, não, eu penetrar. Que fique claro, eu pretendo representar todos os portugueses. Todos os portugueses? Todos. Ok. Okay? Brancos, negros, mestiços, amarelos. Cabrito, o que for. Cabritos, o que for. Todos os portugueses, sem nenhuma discriminação. É para isso que eu me apresento. Portanto, não fecho as portas a ninguém. Ao contrário, para mim, é precisamente esta ponte, esta capacidade de fazer esta ponte entre os portugueses que nasceram cá, brancos, vamos dizer, e os portugueses afrodescendentes. É um privilégio muito grande para mim poder representar os ideais destas duas comunidades. E, portanto, nesse sentido, eu não vejo necessidade de me diferenciar pelo facto de ser de origem angolana. Quero congregar todas as diferenças. Completamente, quer dizer, as ideias que nós apresentamos, e algumas delas vêm da minha cabeça, não é? Porque sou líder do partido, é natural, são pensadas para portugueses, ponto. Ou seja, quando eu falo nesse projeto de habitação, quem for português e reunir as condições que nós vamos propor no dia em que nós tivermos capacidade para executar isso, vai se candidatar independentemente da sua origem. Por exemplo, falamos há dias sobre o autismo. Sim. E este é um caso que permite bem perceber o quão as minhas propostas impactam a vida também dos descendentes de Angola que aqui estão. A questão do autismo. Nós temos muitas crianças em Portugal, uma em cada 100 que sofrem de autismo. Isto também se aplica às crianças, filhas de luso-descendentes que têm autismo, que estão aqui. Claro. E, portanto, isso não é pensado se as pessoas vêm de um país ou vêm de outro. Isto é pensado para Portugal, pelos portugueses no geral. E portanto, é preciso quebrar isto. Eu não vejo os portugueses de forma diferenciada e as propostas são sempre feitas a pensar em todos. Sandra, muitas vezes nas conversas vai tendo, nas entrevistas vai dando, refere-se em como a direita tem estado um pouco descaracterizada. Sim. De que forma é que você pretende resgatar os valores da direita para mudar e fazer com que a sociedade portuguesa avance? É defendendo estes valores de forma intransigente. Os valores que eu defendo são vividos. Por exemplo, o facto de nós virmos a sociedade ocidental e, por consequência, as ex-colónias também, como o caso de Angola, têm, de facto, uma índole, uma base cristã. E durante muito tempo deixou-se crer, e existem até forças políticas que nos fazem crer que ser religioso ou ser crente é uma coisa má. E não há nada de mais absurdo. Eu não devo impor nada, nós vivemos num Estado laico e com política não tenho que impor que as pessoas sejam todas cristãs para serem boas pessoas, porém é preciso defender que isto foi o que moldou a sociedade ocidental durante
séculos e séculos, não é? E até isso que nos liga também, ou seja, é muito mais simples lidarmos com povos, por exemplo, entre Angola, o Cabo Verde e São Tomé, que são cristãos também, com Portugal, não é? Portanto, isso também nos liga e, portanto, é preciso não perder esta característica, e isto só o conservadorismo é que tem coragem de defender. Entre outras coisas, as questões que têm se levantado muito relativamente às ideologias de género, isso tudo, ou seja, ser conservador significa dizer vamos ser pragmáticos, existem homens e mulheres, e mais nada, quer dizer, depois tudo o resto são as opções das pessoas, mas na prática, biologicamente é isso que existe, e portanto nós combatemos todas as políticas que nos querem baralhar a cabeça aos jovens e fazer crer que é diferente. Enfim, há todas estas questões e obviamente também há algum conservadorismo político também, não é? Na forma até como nós abordamos a política, a forma de fazer política, a maneira de estar, o respeito das instituições, que é muito importante. Nós temos partidos que se dizem de direita, mas que não têm nenhum respeito pelas instituições. Isto é totalmente contrário àquilo que defende a direita. Por isso, estes valores nós defendemos-los e defendemos de forma intransigente, não saímos deles, e é isso certamente que diferencia o Nova Direita dos partidos de direita que têm emergido. O setor da saúde em Portugal é dos mais periclitantes. Há todo um conjunto de situações, e sobretudo a questão do pessoal a vários níveis, não é? Fala-se muito disso. Ora, qual é a sua visão para a saúde em Portugal? De que forma é que vai financiar isso quando o país tem, ele próprio também, algumas dificuldades nas finanças? A questão da saúde não é uma questão de dinheiro. Enquanto que na habitação é uma questão de dinheiro, na segurança é uma questão de dinheiro e investimento, a saúde é o setor que mais recebe dinheiro no Orçamento do Estado. Agora, claro que com esta história da defesa, vamos ver como é que isso vai tomar, mas neste momento não falta dinheiro à saúde, falta organização, falta gestão, faltam políticas acertadas. O problema é que nós tivemos durante muito tempo um governo socialista que acredita que cabe ao Estado fazer rigorosamente tudo. O Estado tem que ser o gestor do SNS, o gestor da saúde, e isto é um erro, porque na realidade o que acontece é que, como o Estado é incapaz de fazer, os profissionais fogem do Serviço Nacional de Saúde, porque não têm as condições de trabalho que os privados conseguem oferecer. Posto isto, se essa constatação está feita, a única questão, o passo que se tem que dar aqui é dizer, muito bem, o Estado tem que garantir que os serviços são de facto prestados aos portugueses, isto é um direito nosso, é um direito adquirido, nós contribuímos para isso, mas vai recorrer aos privados para ajudarem na execução desta tarefa, que é a tarefa do Estado, que é de se prestar um bom serviço, um excelente serviço de saúde. Portanto, as PPPs têm que efetivamente voltar. Nós ouvimos que no final agora do mandato deste último governo já fala sobre isso, é incrível, portanto, passou um ano e só no final, já a guisa de campanha eleitoral é que falou no assunto, mas não temos outra hipótese, já tivemos exemplos no passado, portanto, nós vamos ter que dar a possibilidade na saúde aos portugueses de escolher se vão para o privado ou se vão para o público. O Estado passa-lhes um cheque para que as pessoas optem por aí, o que vai significar que vamos ter um leque maior de oferta e vamos fazer com que os privados que tenham desenvolvido um trabalho ao nível da saúde fantástico, os nossos hospitais privados são realmente incríveis, possam auxiliar o Estado nessa que é a sua tarefa. E por que acha que os outros não conseguiram e que você vai conseguir? Mas esse é que é o problema. Há questões também ideológicas. Portanto, a esquerda tem de facto isto na mente, tem uma mente fechada e considera que tem que ser assim. O Estado é que tem que fazer. Por mais que se veja que não funcione, por mais óbvio que seja a falência, digamos, do Serviço Nacional de Saúde, eles insistem nisso. A direita é fraca. A direita que nós temos atualmente na Assembleia da República é fraca. É fraca no sentido em que não tem tido capacidade de defender de forma clara a solução que é esta, que todos nós sabemos que é a solução para o Serviço Nacional de Saúde, e se é fraca é precisamente por aquilo que eu dizia no início da nossa conversa, que é pelo facto de terem tantos pendentes entre estes dois partidos, que de facto, cada vez que um deles tenta, e no caso do PSD é mais grave ainda do que no PS, cada vez que o PSD tenta inovar, tenta reformar, há logo um boicote do Partido Socialista e, portanto, não tem forma. A Assembleia, de facto, precisa de um reforço da direita e é para isso que nós nos candidatamos. Há pouco tempo você falou da forma como determinadas pessoas olham para a sua forma de pensar política e aquilo que deseja para a sociedade portuguesa. Há pouco tempo tocou na questão da habitação. Eu lhe pergunto, relativamente à maternidade, graças à imigração, que a taxa de natalidade portuguesa tem estado a ter algum fogo, podemos dizer assim. O mesmo acontece relativamente à questão
da segurança social, onde a contribuição dos migrantes é significativa e em muitos casos eles não conseguem beneficiar de tudo aquilo que contribuem, por isso é que a situação está como está. Você tem uma visão muito própria, muito bem definida relativamente à imigração. Quer-nos falar daquilo que é importante em termos de migração aqui para Portugal e daquilo que para o seu partido não é o mais certo, não é o mais correto, como se está a implementar? O que é que você fará diferente? Bom, em termos de números do contributo real da imigração, eu penso que nós precisamos de algum tempo e de dados certos para avaliar. Não se deve negar que também é preciso distinguir o que é que nós estamos a considerar sendo imigração, o que é que nós estamos, porque vejamos, portugueses imigrantes que estão cá há 20, 30 anos, como eu, por exemplo, e que são mais portugueses do que possamos imaginar, são considerados imigrantes ou não? Esta é uma distinção que é preciso fazer e eu considero que não. Eu acho que imigrantes são, de facto, pessoas que migraram recentemente para o país. Até 5 anos? Até que sejam 10, mas que não estejam ainda integradas, que não são necessariamente portugueses, que não têm uma regularidade até na contribuição, que atenção, acontece com muitos. A grande novidade na imigração atual é precisamente o facto de muitos grupos, muitos lobbies que vivem desta imigração ilegal, o que fazem é que, como conhecem muito bem as fragilidades do sistema, fazem com que muitos desses imigrantes que chegam a Portugal, mesmo sem contribuir, beneficiem daqueles que é o fruto do trabalho de quem encontram cá. E quem encontram cá são desde imigrantes de 20 anos, de 30 anos, são portugueses, não é? Ou seja, aquela pessoa, aquele senhor Santo Mês que chegou cá há 30 anos a Portugal e que trabalha e que contribui e tal, isso não é considerado um imigrante. Por isso, esse contributo tem que ser, de facto, tem que se distinguir isso e não é justo nós estamos a comparar quem acaba de chegar com quem já cá está. Quem acaba de chegar, convenhamos, não é normal que pessoas sem que hajam acordos entre países, sem que tenham contribuído, não é normal, em Portugal e não seria normal em Angola ou qualquer outro país, que as pessoas que acabam de chegar ponham-se logo no desemprego imediatamente e comecem logo a beneficiar dos privilégios, digamos, sociais que são fruto do contributo de todos nós, que trabalhamos. Por isso é que portanto, imigração controlada. Pois, com certeza, quer dizer, qual é o país? Controlada não iria excluir determinados cidadãos? Ouça, uma vez mais, eu tenho um exemplo de Angola que é muito concreto e muito recente, seguramente has de te lembrar. Angola, entre 2010 e 2015, 16, mais ou menos, No boom da economia. houve um boom. E havia muita gente a querer ser angolana. Sim, é verdade. Correto? O Estado rapidamente percebeu que poderia perder o controle daquilo e começou logo a implementar uma série de regras relativamente à imigração que funcionaram. De facto, Angola hoje continua a ser um país soberano, tem controle e, de facto, os angolanos são quem manda no país. Não é? Este é um facto. Portanto, e isso aconteceu porquê? Porque uma das coisas que se fez, e que eu proponho para aqui também, foi que criaram-se critérios para que as pessoas fossem trabalhar para Angola, nomeadamente os da necessidade. Não sei se lembra, mas nós tínhamos aquela coisa do parecer favorável, quando um estrangeiro queria chegar a Angola. Qual era o propósito do parecer favorável para a emissão de um visto de trabalho? Era considerar, não, era cota, era dizer, será que Angola precisa deste quadro ou será que em Angola nós temos pessoas que têm a capacidade para fazer esse trabalho? Portanto, a pergunta era essa, e é exatamente esta que tem que se perguntar aqui também, é dizer, que imigração é que Portugal precisa? Precisamos de alguma imigração, que certamente todos os países precisam, não é? Sobretudo com países com essa fraca taxa de natalidade, com os jovens a partir, enfim. Eu acho que há muito trabalho a fazer ainda para tirar pessoas do desemprego, mas independentemente disso, só falando na imigração, é preciso que haja um critério, seja ele qual for, tem que haver critério. E o critério na nossa ótica, na ótica do Nova Direita, é o critério, em primeiro lugar, de proximidade cultural. É de facto muito mais fácil integrar em Portugal pessoas que têm ligação histórica com Portugal, que falam a mesma língua, que têm a mesma religião. É muito mais fácil integrar, cria um choque social muito inferior àquele que criam aquelas pessoas que vêm de países longínquos, que não falam português, que não estão predispostas a falar, que não têm a mesma religião. Portanto, nesse sentido, é preciso que haja regras. E digo mais, a falta de regras não beneficia sequer os portugueses oriundos da imigração. Não beneficia, porque na verdade estes sempre trabalharam e o que acontece é que sentem que quem está a chegar agora está a beneficiar efetivamente do fruto do seu trabalho e portanto não beneficia ninguém a história da imigração descontrolada. Eu sou a favor, e o meu partido também, somos a favor de uma imigração controlada, mas a partir do momento
em que nós admitimos, depois de todos os filtros feitos, a partir do momento em que o país admite um imigrante cá dentro, obviamente depois tem que tratá-lo com decência. Isto não há dúvida nenhuma. Já vamos falar da União Europeia, da CPLP, mas antes tenho uma pergunta que é: como é que você está a trabalhar no sentido de mobilizar a juventude, dado que esta juventude hoje tem um olhar muito cético relativamente à política? É dar-nos uma perspectiva, não há outra forma. É dar-nos, as nossas propostas dão-nos perspectivas de futuro. Por exemplo, quando nós propomos no nosso programa que Portugal seja um hub de inteligência artificial, é nos jovens que estamos a pensar. É precisamente neles que estamos a pensar. Os jovens acabam hoje a faculdade e não sabem o que fazer. Ou não têm trabalho adequado à formação que fizeram, porque o mercado está saturado, ou não são devidamente remunerados. Mas nesta área da inteligência artificial e do digital no geral, quer dizer, é o futuro, é o presente, já é o presente e há de ser o futuro. E quando nós falamos nisso, estamos a pensar nos jovens. Como é que eu vou fazer com que esses jovens sintam que são úteis ao país e que são devidamente remunerados para as suas competências? É com base nos empregos, é propondo a reforma do sistema educativo para que elas possam, portanto, a formação seja adequada àquelas que são verdadeiramente as necessidades do mercado, e nesse sentido nós estamos a dar-lhes uma perspectiva. E há já vários jovens que nos ouvem e que gostam. Claro que no início há sempre aquele ceticismo, é absolutamente normal, nós temos que viver com isso, mas que depois, a certa altura, percebem que tem aqui uma visão de futuro, e os jovens o que pensam efetivamente é no futuro. E quando falamos na habitação, para facilitar também a vida dos jovens, porque se eles tiverem uma casa até dois, imagina, 180 mil euros, que é mais ou menos as contas que nós estamos a fazer para esse projeto de habitação que nós temos, se ele começar a vida num T2, muito provavelmente, mais rapidamente, se junta a um parceiro ou uma parceira. Isso tem os tais 15% iniciais, não é? Porque o grande problema hoje é a percentagem que se pede para dar entrada. Não, mas faz parte do programa, precisamente, a negociação do Estado, a negociação que o Estado vai fazer com a banca para facilitar isso. O Estado fez isso quando do Covid. Foi possível implementar uma série de ferramentas para facilitar a vida, sobretudo aos empreendedores, aos empresários. Claro que não foi tudo como gostaríamos, mas foi possível, havendo vontade, é absolutamente possível. Agora, quais são as metas da Nova Direita? O seu partido que está aí, disse-nos há pouco tempo que o partido foi criado no ano passado, é verdade, e que foi tendo que se adaptar, correr muito por conta das várias eleições que foram sendo realizadas. Quais são as suas metas e agora, nos próximos tempos, são 3 eleições que Portugal vai ter. Agora as legislativas, agora 18 de maio, depois autárquicas e presidenciais em 2026. Sim. Quais são as suas metas? Como é que se vê no futuro? Bom, nós temos um objetivo muito concreto agora, com estas eleições, que é de entrar para a Assembleia da República. Porque, de facto, está visto que as nossas ideias estão a ser muito bem acolhidas e está visto que aquela Assembleia da República precisa de refrescar, precisa de urbanidade, precisa de levar ideias frescas, precisa de também levar um partido que tem respeito pelas instituições, um partido que representa os valores conservadores, um partido que tem uma visão clara para o futuro de Portugal, integrada em toda esta alteração da hegemonia mundial, nessa situação geopolítica, um partido que tenha uma visão, e nós temos, está no nosso programa. Nós temos ideias muito concretas e só conseguimos que elas vejam a luz do dia se estivermos nos lugares de decisão. Portanto, nós temos o objetivo agora, nestas eleições, apesar do pouco tempo de campanha, temos o objetivo de entrar para a Assembleia da República e começar a trabalhar de dentro, vamos dizer. E um dia chegar a ser a Primeira-Ministra de Portugal. Ora, Sandra, vamos falar exatamente agora da política externa. A sua visão na forma como Portugal se vai relacionar com os países da CPLP. O que é que implementaria? O que é que... Eu digo-lhe, eu já há muito tempo, antes mesmo de estar na política, que eu via com maus olhos a dependência de Portugal da União Europeia, dependência económica, principalmente. Porque a União Europeia é falível, é absolutamente falível, porque é uma organização que, não sendo uma federação, são 27 países a opinar, e nós já sabemos o que é que acontece quando há 27 a opinar, é exatamente o que está a acontecer neste momento. O bloqueio total, não se avança com nada. Há países que integraram a União Europeia que nada têm a ver uns com os outros. Acho que foi demasiado alargada a União Europeia e, portanto, tem tudo para não funcionar, infelizmente, digo, até
com muita pena digo isso, mas de facto parece que nós estamos a chegar... bastante de vários projetos económicos, várias oportunidades económicas. Sim, mas é verdade. Mas... Não acha que seria mais difícil para Portugal crescer se não tivesse Não, o tá bem, apoio? se não tivesse, mas a realidade, vejamos, eu não penso que seja uma solução para Portugal abandonar a União Europeia. Eu acho que a União Europeia vai acabar sozinha. Esta é que é a realidade. Portugal não precisa de abandonar nada. O Portugal tem 3 eixos na minha ótica. Tem o eixo, falando em geopolítica, tem o seu eixo geográfico, não é? Que é a União Europeia. É a União Europeia. Nós estamos aqui, estamos na União Europeia, não vamos negar isso. Existe, de facto, Portugal é um país ocidental, temos que aí estar. Não devemos estar tão dependentes e acho que nós temos que diversificar as nossas dependências. Esta é a minha visão. Depois tem o eixo... digamos, mais próximo ainda geográfico, que é a Península Ibérica. E por incrível que pareça, não se passa grande coisa com a Península Ibérica e eu não percebo porquê. Acho que nós temos que estreitar relações com a Península Ibérica. Acho que há factos históricos que criaram aqui alguns obstáculos, mas têm que ser ultrapassados. Depois existe finalmente, e para responder à pergunta, o eixo histórico de Portugal, que é onde Portugal sempre prosperou, onde Portugal sempre foi feliz, onde Portugal sempre foi valorizado. Então, são as suas antigas colónias. E Portugal tem uma vantagem relativamente aos outros países colonizadores, como a França e tal, e a Inglaterra, é que Portugal conseguiu, graças também a essa natureza incrível do povo português, conseguiu manter relações de afinidade com estes países. E isto vale ouro nos dias de hoje. Portanto, é a altura de Portugal perceber que, como não vai ser tido nem achado nas decisões que se vão tomar ao nível mundial, tem que começar a diversificar, de facto, as suas dependências, tem que se virar para este passado histórico, tem que estreitar pontes. Estas organizações todas que se criaram nos PALOPs e tal, CPLP, infelizmente não passam do papel. De facto, os cidadãos não sentem concretamente nada. Pois, e, portanto, é preciso estreitar e eu acho que todo mundo tem a ganhar. Já agora, só para terminar, desculpa, eu acho que neste momento já não estamos a falar de colónia, nem nada disso, não há nenhuma relação de superioridade entre os países e todo mundo tem a ganhar. Portugal está na Europa, tem acesso à Europa e ao mercado europeu, é algo que pode beneficiar estes países, e no caso de Portugal, estes países têm todas as riquezas, é o futuro, têm as pessoas, a África tem tudo ainda para dar e, portanto, eu acho que seria uma ligação muito proveitosa para ambas as partes. Pois, é aqui uma questão também que a forma como Portugal é vista por parte dos cidadãos dos países da CPLP, em que Portugal devia fazer mais e muito mais relativamente aos direitos humanos, relativamente à liberdade de imprensa, relativamente à justiça, no caso de Angola, no caso da Guiné-Bissau, no caso de Moçambique. Mas direitos humanos, como assim? Interferir Não interferir, mas ter uma voz talvez dissuasória, influenciar que a classe política destes países pudesse agir de forma diferente. Mas eu acho que nós temos que ser objetivos. Os países pediram a independência. Os países pediram independência e eu acho que há um limite de intervenção que os países devem ter em países soberanos. Certo. Portanto, acho que isto é muito importante. E eu penso definitivamente que têm que ser, no caso de Angola... Mas no caso das relações bilaterais, os países têm também alguma interdependência ainda. Sim. E Portugal tem uma força, um posicionamento vantajoso em detrimento dos outros nessa relação de bilateral que existe. Portugal podia influenciar mais e melhor eu acho que Portugal, para as democracias desses países. É essa isso que os jovens pensam sobre Portugal. Portugal não tem feito o suficiente. A melhor forma de Portugal influenciar positivamente os países é dando exemplo. E convenhamos, neste momento, nós não somos propriamente o exemplo. Aquilo que nós temos visto politicamente acontecer, desde os casos de corrupção, há uma certa, eu não vou chamar de ditadura, porque é uma palavra mesmo muito, muito dura, mas há um controle do país por parte de 2 partidos que não deixam mais ninguém entrar, que eu estive na Madeira e é grave o que acontece na Madeira. É quase, sinceramente, é quase uma ditadura. E, portanto, Portugal, neste aspecto, precisa trabalhar muito ainda para agradar os próprios cidadãos e para ir ao encontro das liberdades que os cidadãos esperam, antes mesmo de servir de exemplo. Eu acho que se Portugal, efetivamente, um dia conseguir ultrapassar todos esses problemas que nós temos temos vivido, é muito possível que sejamos inspiração para outros países. Agora, do ponto de vista económico, aí sim, eu acho que
aqui não se trata tanto de exemplos, acho que trata-se de ligações, trata-se de sinergias que podem ser absolutamente proveitosas para os dois países. Eu acho que, no caso de Angola, mas obviamente no caso de todos os países e até do Brasil, há ligações comerciais sem que tenham necessariamente que passar por lições de moral políticas, porque de facto nós temos ainda cá em Portugal muitos assuntos nesse sentido por resolver. É verdade que a extrema-direita tem estado a crescer em vários países, quer na Alemanha, vimos nas últimas eleições, vimos com o caso de Milei, vimos com Donald Trump, possivelmente tem, com Bolsonaro no Brasil. Há uma força diferente que emerge, por exemplo, mesmo também em África, que se vai afastando dos antigos colonizadores, o caso do Níger, o caso do Mali. Sandra, pergunto, e em todos esses assuntos há um tema que parece ser transversal com o qual você discorda, que é o racismo e, naturalmente, representatividade. Gostava que nos falasse um pouco sobre isso. Considera que Portugal não é um país racista. Na verdade, aqui neste país há pouca representatividade em muitas áreas. Qual é o seu ponto de vista? Sim, é verdade. É verdade. Eu penso que as razões são as mesmas. Há um certo acomodar. Ou seja, não havendo políticas racistas, porque não há de facto políticas racistas em Portugal, por isso é que eu digo que Portugal não é um país racista. Portugal é um país que tem pessoas como todos os países do mundo, há pessoas racistas, efetivamente, elas existem, elas manifestam-se e hoje em dia elas até têm voz, têm quem as represente, em alguns casos, mas no caso eu não considero que o país seja racista, porque o país não impede ninguém de fazer o que quer que seja devido à sua origem ou à sua cor. Portanto, nesse sentido, eu continuo, nesse sentido eu mantenho a minha opinião, porque é aquilo que eu vivo, ninguém me conta, aquilo que eu vivo, que as pessoas ao meu redor vivem, é quem quer prosperar em Portugal, prospera em Portugal. Se não prosperar numa área, há de prosperar noutra, mas isto é vida. Ou seja, nós mesmo nos países de origem, e tu tiveste-me a contar a tua história há bocado, não creio que aquilo que tu procuraste em Portugal foi porque tiveste algum problema de racismo em Angola, é porque não havia espaço, provavelmente. Portanto, nos países, aqui em Portugal, há também pessoas brancas que querem ter acesso a uma série de métiers, enfim, de oportunidades e não têm acesso porque, eventualmente, o mercado está esgotado. Agora, a representatividade, agora, este ponto é que é muito interessante, descartando toda a questão do racismo institucional, no qual eu não acredito, a questão da representatividade passa por dois lados. Passa por políticas, efetivamente, de integração, isto não há dúvida nenhuma, e sabes, vai muito mais longe do que simplesmente dizer eu quero ter cotas por exemplo, de negros na televisão. Passa por começar logo de base, por exemplo, acabar com os bairros sociais, teríamos que fazer um programa sobre isso, acabar com os bairros sociais para que precisamente as pessoas não sentissem que estão absolutamente desintegradas e que precisem de ser puxadas para ter representatividade. Mas passa também, como é um pau de dois bicos, os próprios africanos, vamos dizer, luso, afrodescendentes, assim é que é, precisam de quebrar a barreira também. Ou seja, é preciso parar de dizer eu sou negro, eu não vou ter espaço. Isto é uma mentira. Isto não é verdade. Acha que se vitimiza? Há muita vitimização. E eu não tenho... Estamos em período eleitoral, aquilo que eu digo certamente tem impacto sobre as eleições, mas sobre os meus resultados, mas já percebeste, eu não estou cá nem para fazer fretes, nem para contar mentiras, não é esse o meu papel. Ao contrário, eu quero motivar os afrodescendentes, dizendo-lhes aquilo que foi a minha experiência. As escolas públicas estão abertas para todos. Toda a gente tem acesso à escola. Toda a gente tem acesso aos serviços de saúde. Toda a gente tem acesso à faculdade. Portanto, aquilo que deve ser feito é que as famílias devem efetivamente lançar os seus filhos, tirar os seus filhos do bairro, lançá-los para a vida, dar-lhes a possibilidade deles prosperarem e irem à luta, porque eu estou convencida de que eles vão conseguir. E esta parte é aquilo que eu quero trazer, se há um contributo
que ele possa efetivamente ter sobre a comunidade, vamos dizer, afrodescendente, é precisamente este, é perderem o medo, perderem o complexo. E se existe racismo, se encontrarem racismo pelo meio, que ultrapassem. O racismo vai ser como outro obstáculo qualquer que vão encontrar, têm que ultrapassar, acreditar nas suas capacidades intelectuais, nas suas capacidades físicas para conseguir alcançar os seus objetivos e nesse sentido eu sou muito boa conselheira e é este lado que eu quero mostrar à comunidade afrodescendente. Vocês são capazes, são tão capazes quanto outros e às vezes até mais, têm que ir atrás e ultrapassar todos os obstáculos e jamais acantonarem-se nessa zona obscura que é aquela da segregação, porque esta de facto não leva a lado nenhum e, sobretudo, não comprar a conversa dos partidos, a maior parte das vezes, os partidos de esquerda, que os vitimizam e que a quem convém que eles se mantenham naquela zona obscura da segregação, porque venham com o pretexto de que os vão proteger. Eu não estou na política para proteger ninguém, eu estou na política para mostrar um caminho e para ser a voz daquelas pessoas que querem avançar, que querem ter sucesso e que acreditam em si. Sandra, muito obrigado por esta conversa, por este momento de se ter dado a conhecer a vários públicos que nos acompanham e fazendo votos de que todas as suas metas possam ser alcançadas e que essa sua experiência possa servir também de incentivo, de alento para outras mulheres que, empreendedoras, com capacidade, com resiliência, com espírito de servir, possam entrar para a política para fazerem toda a diferença. Exatamente, e o partido está aberto a todas as pessoas que sintam, que se identifiquem com as nossas causas, que se identifiquem com a minha postura. Eu sou líder do partido, todas elas, independentemente da origem. Aliás, nós temos várias pessoas no partido, várias origens, são muito bem-vindas, sua condição de que amem este país e que acreditem nas suas potencialidades e que lhe queiram bem. Obrigado por nos seguir, obrigado pelos comentários, obrigado pelos likes, pelas partilhas. Estamos juntos numa próxima oportunidade aqui no meio alternativo, no digital, nas redes sociais. Eu vou trazer outras pessoas com outras histórias para partilharem consigo e, naturalmente, quem sabe, esta partilha servir de incentivo e para que você possa modelar e crescer e fazer toda a diferença na sociedade. Obrigado, até uma próxima oportunidade. O meu técnico foi o Orlando Castro.